Olá! As zoonoses são consideradas um grande problema de saúde pública, pois representam 75% das doenças infecciosas emergentes no mundo. Estudos demonstram que 60% dos patógenos humanos são zoonóticos e que 80% dos patógenos animais têm múltiplos hospedeiros. Conceitualmente, as zoonoses podem ser entendidas como doenças comuns entre o homem e outro animal, que se transmitem em condições naturais. Neste caso, tanto homens como animais podem ser hospedeiros, reservatórios ou fontes de infecção desses patógenos. Febre amarela, raiva, leptospirose, leishmaniose, febre maculosa e a doença de Chagas são algumas das zoonoses mais conhecidas. No programa Saúde e Consciência dessa semana, vamos receber o professor Dr. Valfrido Svoboda para entender um pouco melhor sobre o assunto. Dr. Valfrido é pesquisador da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, atua em saúde pública coletiva, vigilância em saúde e vigilância em epizoopatias, zoonoses, arboviroses de interesse à saúde pública, alimentos, planejamento estratégico situacional em saúde, controle social no SUS e terapia comunitária integrativa. O programa Saúde e Consciência está começando agora, diretamente dos estúdios da TV+. Não saia daí, nós voltamos já. De volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios, Dr. Valfrido, pesquisador da UNILA. Dr. Valfrido, muito obrigada por sua participação em nosso programa. É um prazer recebê-lo em Umuarama, na nossa universidade, e estar aqui conosco para nos contar um pouco sobre essas patologias diversas. Eu que agradeço o convite, é muito bom estar aqui podendo difundir mais dos conhecimentos que a gente possui, né? E também representando a nossa universidade de Foz do Iguaçu, a UNILA, que é uma universidade que tem é um pouco diferente das demais e que as pessoas não estão entendendo assim no momento qual que é dessa universidade, mas a gente pode falar disso um pouco mais adiante. Com certeza, acho que a gente pode até inclusive começar por aí. A UNILA, na verdade, é uma instituição que ela está localizada numa situação de fronteira e ela é voltada para estudantes da América Latina, né? Então a gente vai ter estudantes brasileiros e uma cota para estudantes estrangeiros. Você podia explicar um pouquinho para nós como que funciona essa instituição que é tão diferente? Então, o projeto da UNILA inicial, ele era para ter várias universidades distribuídas na América Latina inteira. Era para ter uma UNILA em cada país. Né? O primeiro país que topou, né, fazer parte desse projeto foi o Brasil, né, instituindo a primeira Universidade da Integração Latino-Americana. No começo ela não tinha o nome federal. Depois que ela foi institucionalizada junto ao MEC, que ela passou a ser federal. Então, a UNILA, ela tem esse caráter, né, de multicultural, né, e a ideia é integrar realmente os países da América Latina. Por exemplo, eu tenho alunos, eu já tive alunos em determinados semestres, desde o sul do Chile até El Salvador. E hoje a gente conta também com uma parte de estudantes do Haiti, né, que trouxe mais uma cultura para dentro da universidade, e eu acho isso bastante interessante, porque isso faz com que as pessoas entendam um pouco mais do que seria a América Latina em si, né? E até nós aprendemos muito enquanto docentes. Por quê? Porque a gente aprende que o espanhol é diferente de cada país, as culturas são muito diferentes de cada país também. Eu acho que isso traz muito... A gente ganha muito com isso em termos culturais.
né? Então é uma coisa bem interessante. Como que funciona, por exemplo, em sala de aula para o professor, né? Que você vai trabalhar com um público de estudantes brasileiros e essas diversas línguas. A aula ela é ministrada em português? Então, nós contamos com, na verdade era para ser assim, inicialmente o projeto contava com 50% das vagas de alunos para alunos da América Latina e 50% de alunos brasileiros. Quando isso não acontece, quando não há preenchimento total das vagas de estrangeiros da América Latina, essas vagas são completadas com alunos do Brasil para não criar ociosidade de vagas dentro da instituição que é pública, né? Isso não pode acontecer e não deve acontecer. Então, isso realmente a instituição tem esse cuidado. Com relação a... que você perguntou? É de ter, assim, a linguagem, né, que o professor vai ministrar essa aula, então, porque você vai ter públicos diferentes ali numa sala de aula. Então, todos os alunos da UNILA, eles participam de uma coisa chamada ciclo comum, né, que dura aproximadamente 2 semestres, ou um pouco mais. Ele já durou mais no passado, agora eles estão reduzindo esse ciclo comum, que é justamente para... Por exemplo, os alunos estrangeiros da América Latina, eles aprendem português. E os alunos brasileiros, espanhol. Os professores também, 50% deveriam ser brasileiros e 50% estrangeiros. Essa proporcionalidade nunca foi atingida e hoje nós somos muito mais brasileiros do que estrangeiros. Cerca de 75% de professores brasileiros e 25% de estrangeiros. Mas tem, então, estrangeiros que vieram? Temos, e é muito importante. E não é só da América Latina daí, porque também, como foi aberto para professor estrangeiro e que tinha algum estudo relacionado com questões da América Latina, então esses também foram incorporados à instituição. Então hoje a gente tem professores de Cuba, da América Latina, né, do Chile, da Argentina, do Peru, da Colômbia. É muito interessante também isso. E eles vêm naquela situação de professor visitante dentro da instituição ou eles já vêm com um contrato efetivo? Não, então, a princípio era como visitante, agora já não. Agora eles já vêm como concursados e daí eles têm, por ter essa especificidade, a instituição foi feito um acordo, acho que com as relações internacionais do Brasil, para que eles pudessem ser efetivados. Então, eles são concursados e daí os seus títulos de origem são revalidados aqui no Brasil. Mas é tudo muito bem, assim, oficializada essa situação, não é nada, assim, provisória. Né? Ótimo, tem que ser, né? Porque senão o negócio não funciona também. Me chamou a atenção o fato de você ter comentado que antes não tinha o título de federal a universidade que passou, né? Depois. Ter o título de federal e ter sido avaliado e credenciado pelo MEC é importante em termos de fomento, não é? Para vir para a instituição, para conseguir fazer com que se tenha verba financeira para se fazer pesquisa, né? Tem os dois lados, né? Eu falo assim que eu acho que no futuro próximo, não sei, essa é a minha opinião, tá? Não é da instituição, eu quero deixar bem claro aqui. Claro. Eu acredito que a universidade ela teria que evoluir mais e entrar no esquema de internacionalização. Isso não tem a dúvida. Por quê? Porque do jeito que está, a gente só tem verba do governo brasileiro entrando para ajudar. A gente não tem possibilidade de trazer verba do estrangeiro. Se nós tivéssemos num caráter mais internacional, de repente a gente conseguiria, né, com algumas agências internacionais, dinheiro até para suprir as necessidades dos estrangeiros que hoje praticamente não existe. Assim, eu não conheço, tá? Eu vou falar pelo que eu conheço da minha instituição. Eu desconheço essa possibilidade, né? Mas assim, eu acho que no futuro, se a gente conseguisse internacionalizar, só que assim, foi necessário federalizar, por quê? Porque nós precisávamos institucionalizar. Né? E isso no começo não estava muito certo e com isso a gente conseguiu criar a institucionalização. Então, ou seja, a organização interna da universidade e a questão de estar seguindo as normas da educação do nosso país, que é a LDB, as questões do MEC, as questões de fomento de pesquisa, né? As questões de fomento de auxílio a alunos, né? Que com isso Como foi que funciona, possível. por exemplo, esses estrangeiros que vêm para estudar na UNILA, eles têm ajuda de custo do governo deles ou brasileiro?
para estar aqui estudando? Então, esse ano parece que teve até, assim, eu sei da pós-graduação que eu estou num programa lá que é o de Políticas Públicas e Desenvolvimento, que é um programa novo que começou esse ano, no começo desse ano. Esse ano teve uma agência ou uma agência de fomento que abriu becas para alunos estrangeiros especificamente, para concorrer, para poder vir estudar na UNILA nesse programa especificamente. E teve uma concorrência altíssima. Mais de 250 alunos se inscreveram. Quantas vagas? Nossa, é muito pouco. Eu acho que são 12, mas das 12 tem as cotas, então seriam 6 que eram para estrangeiros. Então, das 12, só 6 eles poderiam concorrer. E são 200 e poucos alunos. Eu nunca vi uma pós tão concorrida na minha vida. Assim. Eu fiquei até surpreso, porque realmente tem uma necessidade muito grande, principalmente nessa questão de políticas públicas e desenvolvimento, que é uma coisa assim emergente, não só para o Brasil, mas para a América Latina como um todo, né? Que daí a gente chega justamente nos estudos, né, desses temas específicos, que é o teu foco de pesquisa. Sim. A gente podia conversar um pouco sobre isso, Dr. Valfrido. Por exemplo, eu vi no teu currículo que você estuda especificamente epizootias, as zoonoses e as arboviroses. Tá. O que é isso? Tá. Vamos tentar diferenciar cada uma delas. Epizootias, né, começando assim na sequência que se colocou, epizootias seriam equivale às epidemias em seres humanos. Então, quando eu falo que está ocorrendo uma epizootias, eu estou falando em relação a uma população de animais, quer seja eles domésticos, quer seja eles selvagens. Né? Então, por exemplo, eu trabalhei com febre amarela com a vigilância de epizootias em primatas não humanos, em macacos, lá na natureza. Por que eu fiz isso? Porque os macacos são importantes sentinelas naturais, eles informam se essa doença está acontecendo na natureza ou não. E se ela está circulando ali. E senão você pode estar vindo para atingir o humano, né? Eles funcionando como sentinelas e são importantes sinalizadores que essa doença pode, por um acaso, virar uma zoonose para nós seres humanos, uma doença no ser humano. Então, por exemplo, se você está na natureza e morrem muitos bugios, que é aquele macaco que é um pouquinho mais encorpado e que ele fica mais na copa das árvores e não desce, né, que seria a espécie Aloata caraia ou Aloata clamitans, que existe aqui no Paraná, que é o vulgo bugio e que faz o grito do bugio. Ele é conhecido no Rio Grande do Sul pelo grito do bugio, e o bugio no Rio Grande do Sul é o símbolo do estado do Rio Grande do Sul, e eu também não sabia. Tem bastante lá. Isso, então. E daí, assim, quando o pessoal do campo eles avisam que os bugios não estão mais gritando, significa o quê? Que eles estão morrendo, ou estão doentes, ou eles já morreram. E daí, quando morrem muitos animais, quando ocorre uma epizootia desses primatas lá na natureza, lá no campo, o que acontece? Você já fica, o pessoal da vigilância em saúde já tem que ficar de antena ligada que a primeira suspeita é a circulação do vírus da febre amarela. Nossa. Então, isso seria a epizootias de uma forma assim. Eu tentei explicar, não sei se ficou claro. Ficou claríssimo. Tá? Né? Seria uma epidemia, né, de uma patologia. Que outros tipos de patologia que pode acontecer no animal? Você citou a febre amarela, mas que outra seria também? Então, por exemplo, em Foz do Iguaçu hoje nós temos uma epizootia de leishmaniose visceral em cães urbanos. Ou seja, por quê? Porque hoje está sendo feito um estudo, uma pesquisa muito grande, até com fundos internacionais, e está sendo feita busca ativa desses animais sadios ou que apresentam algum sinal da doença, né, pelo Centro de Controle de Zoonose, junto com o Centro de Controle de Zoonose de Foz do Iguaçu, que eu acho assim que é um... Vocês trabalham sempre em conjunto, né, com esses locais. E assim, eu acho o Centro de Controle de Zoonose um modelo para o Brasil, porque realmente eles conseguiram fazer uma estrutura muito bacana e conseguiram descobrir essa doença primeiro no animal antes do humano. Isso é um relato histórico inédito, assim, ao meu ver, né? Porque isso é muito raro de acontecer. Geralmente é o contrário, você primeiro vê no ser humano para depois no animal, né? Então, hoje nós temos uma epizootia ativa de leishmaniose visceral em cães, e nós já tivemos 3 casos humanos registrados. Que é extremamente... Aí eu gostaria que você comentasse conosco
Os outros termos, o que vai ser as zoonoses e as arboviroses, para a gente conseguir fazer essa diferenciação. Todos são focos de pesquisa que você produz lá em Foz, não é? Isso, não. Na verdade, assim, eu venho trazendo essa pesquisa desde o meu doutoramento na Universidade Estadual de Londrina, né? Então, eu comecei lá, com um trabalho especificamente, por isso que eu citei a febre amarela anteriormente, que eu trabalhei com a vigilância de epizootias em primatas não humanos. Esse foi um tema assim, mais geral da minha tese de doutorado, né? Por quê? Porque em 2001, aqui no Paraná, nós tivemos uma grande epizootia em macacos ali no Rio Paraná. E isso não foi conseguido fazer o diagnóstico. Só que, ao mesmo tempo, no Rio Grande do Sul, houve também uma grande epizootia em primatas e que foi diagnosticada a febre amarela. Então, estava circulando o vírus da febre amarela. Mas quando se identifica que tem essas populações, que está acontecendo essa epidemia nessa população específica, como que é feito? Como que é feito assim? Identificou. E daí começa um tratamento? Qual que é a importância da vigilância da epizootias para a saúde pública e para o serviço de vigilância, né, em saúde? É justamente ela funciona como um importante instrumento de monitoramento dessas possíveis zoonoses que possam estar vindo para nós, seres humanos. Então, o que acontece? Ela é uma ferramenta muito importante para quê? Para que os técnicos da saúde já fiquem antenados e já acionem, por exemplo, todos os mecanismos de prevenção e controle dessa doença em tempo oportuno. Né? Então, com isso, você evita que a população adoeça, a população humana adoeça. Então, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul foi diagnosticado em 2001, o pessoal da vigilância já acionou o pessoal da imunizações do estado para que vacinações, pelo menos focais, fossem feitas ali perto da região em que esses animais estavam morrendo, para depois passar para outras regiões onde eles foram diagnosticando essas epizootias desses animais. E daí depois foi estipulado, foi feito um planejamento em tempo oportuno para que essa doença não se expandisse mais. Ai, que fantástico, é o trabalho da pesquisa sendo voltado direto para o serviço em saúde. Então, assim, eu falo assim que a minha tese de doutorado foi em cima de um projeto da Secretaria Estadual de Saúde que estava parado, e como a Secretaria não tem pesquisadores no seu corpo técnico, então eu tinha professores que tinham sido meus professores e eu estava saindo para o doutorado, e eu comentei que eu queria trabalhar com febre amarela, deu certo e casou o projeto. Então, o meu doutorado praticamente foi um projeto da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, que estava parado praticamente, e com a minha possibilidade em 2003 de sair para o doutoramento, eu acabei fazendo esse projeto. Uma aplicabilidade diretíssima, né, para a sociedade. Que fantástico. Então, a sua tese de doutorado, ela trouxe benefícios gigantescos aí para a comunidade. Na verdade, a gente criou um modelo de vigilância de epizootias para o estado do Paraná. Foi isso que virou um manual? Então, na verdade, foi junto, porque, na verdade, tinha um movimento já a nível nacional do Ministério da Saúde, né, com técnicos que eu falo assim, graças ao bom Deus, iluminados, assim, que se sensibilizaram com essa causa lá do Rio Grande do Sul, e eles já, a partir de 2001, já começaram a fazer oficinas em relação à possibilidade dessa febre amarela estar emergindo nos grandes centros urbanos. Então, com isso, eles sensibilizaram vários estados e o Paraná foi um deles. E daí eu, por um acaso, conheci a gerente da febre amarela do Ministério da Saúde no município de Guaíra, porque eu comecei minha vida acadêmica em Palotina, que é 50 quilômetros dali, e eu fui nesse evento. E eu conversando com essa pessoa, né, com a doutora Zoraide Guerra, que infelizmente está aposentada hoje, mas ela foi a pessoa iluminada que se sensibilizou por essa causa, e ela que começou a instigar o Ministério a colocar a vigilância de epizootias dentro dos programas de controle da febre amarela no Brasil. Então, ela foi a pioneira nesse sentido. Nossa. E nós, técnicos e pesquisadores, né, dos estados, contribuímos nessa construção. E com isso, ela sugeriu a elaboração desse manual para que os técnicos dos estados pudessem ter um manual técnico de campo para que eles pudessem desenvolver as ações de forma mais rápida e oportuna possível. E com isso a gente começou a treinar
pessoas foram treinadas de vários estados, a princípio lá em Belém do Pará, e depois nós aqui no Paraná, com a nossa expertise estabelecida durante a execução do projeto de pesquisa que eu realizei ali junto ao município de Porto Rico, aqui no noroeste do estado, que foram onde ocorreram as primeiras episodias de macacos em 2001, a gente começou a ser referência para alguns estados e a gente acabou treinando mais 5 estados do Brasil. Era para nós treinarmos 12 e a gente acabou sendo referência para 5 pelo menos. Então foi muito legal e a gente pode contribuir muito para que outros estados se preparassem também. O termo de referência não é só no Brasil, né? Acaba sendo referência o Brasil também para estudos dentro dessa área, para fora também, internacionais ou não? Sim, então, daí com isso, né, em 2005 ou 2006, algum ano desses, o pessoal não do Ministério do Paraguai, mas de um Instituto de Investigação de Pesquisas na área da saúde lá do Paraguai, em Assunção, me convidou para dar uma consultoria, né, que eu dei de forma gratuita, porque eu tinha maior interesse em difundir isso, porque isso é muito pouco, assim, aplicado a nível mundial até, muito pouco aplicado. E aqui na América Latina muito menos ainda, porque o Brasil acho que foi o pioneiro nisso, né? Então, eu fui lá e eu fiquei assim admirado, porque eles, assim, eu pude conhecer uma outra realidade de pesquisa, uma outra realidade de saúde, e eu vi assim que eles têm alguns avanços, a gente tem outros, e foi assim uma troca muito grande de experiências. Acaba complementando. Isso. E eles também estavam tendo o mesmo problema lá. Né? Então foi muito legal. Então assim, no final a gente acabou virando uma referência até internacional. Foi muito gratificante. Assim, parabéns pelo trabalho. É muito gostoso escutar a paixão com que você fala, né, sobre esse assunto, sobre essa pesquisa e ver realmente o resultado que a aplicação dessa pesquisa foi feito para um ganho diretamente para a comunidade. Então, parabéns pelo seu fantástico. Explica para nós um pouquinho qual que é a diferença das zoonoses e das arboviroses. Então, a zoonose você explicou otimamente bem no começo do programa, assim, aquilo foi realmente assim didático-pedagógico, eu já falo, mas assim, resumidamente, é qualquer doença que é transmissível entre o homem e animais vertebrados, ou vice-versa, dos animais vertebrados para o homem. Então, existe uma gama muito grande, né? A zoonose mais importante e que foi a que mais teve evidência na humanidade foi a raiva, né? E que agora está em evidência de novo e a gente está tendo essa semana, só no ProMed e-mail, que é o e-mail que dá os alertas epidemiológicos para o pessoal da área da saúde e para os pesquisadores da área da saúde, nós tivemos 3 casos no Brasil com morcegos hematófagos. Então, um alerta que eu falo para a população é não manipular morcegos hematófagos. É primordial que você não manipule. Por quê? Porque mesmo ele não, às vezes não é nem hematófago, qualquer tipo de morcego, porque os morcegos eles às vezes frequentam os mesmos ambientes e eles passam os vírus. Eles acabam não adoecendo com a doença, mas eles, por frequentarem os mesmos lugares, né, os mesmos abrigos, né, que pode ser forro de casa, pode ser uma gruta, pode ser uma árvore, né, conforme o tipo de árvore eles usam como abrigo, né, à noite, principalmente, ou durante o dia. Então, assim, não manipular esses animais, porque às vezes eles adoecem ou por raiva ou por outras doenças e acabam caindo ao chão e as pessoas acabam manipulando e com isso elas acabam contraindo raiva, que é uma doença fatal. Existem casos de reversão dessa doença, mas as sequelas são tão graves e tem que ter um aparato hospitalar de extrema complexidade, tem que ser uma UTI mais do que especializada para poder fazer com que esse paciente não morra de raiva, e se ele não morrer e sobreviver, ele vai ficar com sequelas tenebrosas. É realmente complicado, bem grave. E as arboviroses? O que seriam as arboviroses? Então, as arboviroses seriam as doenças que são transmitidas por artrópodes, por insetos.
né? Então, toda doença que é transmitida por inseto é uma arbovirose. Como então, hoje a gente tem bastante, né, que está sendo falado, dengue, zika. As da moda, né? Dengue, zika, chikungunya. E daí a gente tem a febre amarela está voltando agora, essa semana já foi relatado um caso em Ribeirão Preto, em São Paulo, né? Então, complicado. Então, coisas antigas se misturando com coisas novas, né? Epidemias que já foram controladas no passado ressurgindo, reemergindo, isso que é o conceito de doença reemergente, né? Uma doença que já existiu, ela volta a existir, né? Então já vai além. Mas assim, as arboviroses são essas, mas existe uma gama muito grande. As de caráter epidêmico, elas são aproximadamente as mais estudadas, em torno de 25 aqui no Brasil, né? E o Instituto de Referência Nacional e Internacional em Arbovirose no Brasil é o Instituto Evandro Chagas, que antigamente se localizava em Belém do Pará, mas agora está num município na região metropolitana chamada Ananindeua. É um instituto realmente maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ir 5 vezes para lá durante o meu doutoramento, trabalhei com a equipe de lá, que realmente é assim espetacular. E vem gente do mundo inteiro para estudar arboviroses de interesse em saúde pública lá. Nossa. E você tem trabalho de parceria, em parceria? Sim, ainda até desenvolve hoje. Até hoje. Até hoje a gente tem, e a gente precisa muito de insumos desse instituto. Sim. Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer uma pesquisa em laboratório, às vezes a gente precisa de controles positivos, a gente precisa de alguns reagentes específicos que às vezes nem existem para serem comprados, ou se existem, demoram muito tempo para serem adquiridos devido à questão da importação. Então, com essa parceria que nós temos com eles até hoje, com o Dr. Pedro Vasconcelos, que é o diretor hoje, atual diretor e que já foi diretor da seção de arbovirologia, que é específico das arboviroses, a gente tem esse acesso direto, né? E eu falo assim, graças a Deus, porque realmente é uma coisa que é complicada, às vezes a gente estabelecer essas parcerias. Parceria em pesquisa sempre é muito bem-vinda, né? Com certeza. Doutor Valfrido, muito obrigada por sua participação no programa. Eu acho que foi muito esclarecedor todos os assuntos, né, para a gente entender melhor o que é essas epizootias, zoonoses, arboviroses. Foi bastante esclarecedor, foi muito legal também saber um pouquinho mais sobre a UNILA, que é uma instituição bem diferente, então agradeço a sua vinda, por participar conosco no nosso congresso, estar conosco aqui no programa. Muito obrigada. Imagina. A você que nos assiste, eu espero você na próxima semana. Até lá!